te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Bom dia, paz de Cristo Jesus a todos. Passando para deixar aqui a palavra do dia. Nessa manhã, enquanto estava meditando, enquanto Deus tem falado comigo nesse final, desde sexta-feira, na verdade, e sábado, bem mais forte, no livro de Lucas, capítulo 12, Deus tem falado muito forte ao meu coração e eu gostaria de compartilhar com você. Lucas 12, versículo 35. Esteja prontos para servir e conserve acesa as suas candeias. Querido Deus, que nos convida e nos ensina a servir ao próximo, estar ajudando ao próximo. Mas um Deus também que Ele nos traz a atenção e nos chama a nossa atenção a estar sempre mantendo a nossa candeia acesa. Camilinha entrou agora, né, Paz Senhor? Lucas capítulo 12, o versículo 35, ok? E o Senhor nos convida, Ele pede para que nós sejamos prestativos, ou seja, Deus nos convida a servir aos outros, a estar disposto a ajudar aos outros. Mas Deus, querido, também se importa comigo e com você, e aí Ele nos traz um alerta: mantém a tua candeia acesa. Como, pastor, eu posso manter a minha candeia acesa? Como eu consigo me manter de pé? Ou seja, uma vida diária de busca ao Senhor Jesus, a presença dEle, a leitura da palavra, um relacionamento mais íntimo com Deus. Nesse mesmo capítulo 12, você vai observar no versículo 12, vai dizer o seguinte: pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que deverão dizer. Muitas vezes, querido, nós queremos nos dar de desentendido, Queremos justificar a nossa falta de compromisso, de desejo de buscar o Senhor, e a gente inventa um monte de desculpa, que até fica feio, para aqueles que inventam tanta desculpa, de não buscar a presença do Senhor. Mas a Bíblia vai mostrar, querido, um Deus que nos ensina. Ele nos convida a estar em prontidão ao serviço do Senhor, ter a vida, porque Deus, Ele nos deu esse exemplo, Ele já foi o nosso exemplo. Mas daí, você que gosta de inventar um monte de desculpa, um monte de justificativa para dizer que não sabe, não entende a palavra, não entende, não tem tempo, tá assoberbada com tantas coisas. Para você, querida, querido, que muitas vezes coloca isso como uma desculpa para não buscar a presença de Deus. Deus, Ele requer de mim e de você que mantenhamos as nossas candeias acesas. E, querida, eu quero lhe dizer, querido e querida, que ninguém consegue manter a candeia acesa, uma vida de busca de santidade no altar, na presença, sem estar, querido, sensível à voz do Espírito Santo, que está sempre disposto a nos ensinar. Por isso que algumas pessoas que acompanham o meu ministério, as ministrações da palavra, sabem que eu sempre costumo dizer, baseado nesse texto, de que é o Espírito Santo que me ensina. Algumas pessoas que se identificam, que gosta, outras não, porque cada um tem um livre-arbítrio, e gosta ou não, mas eu faço aquilo que o Senhor me chamou, para que o Senhor, o propósito para que Deus me fez nascer, E
quando é baseado nesse texto, que eu posso dizer a você, quando algumas pessoas questionam, poxa, que palavra tremenda, né, nessa manhã, nesse dia, e muitas vezes, né, algumas pessoas até questionam por a gente ter cultos, às vezes, muitas vezes no mesmo dia, né, vários cultos, e durante toda a semana, de domingo a domingo, está acobertado, né, por o culto, né, de a gente estar cultuando, buscando a presença de Deus em comunhão com os irmãos. E eu aprendo, querido, que o Senhor me convida nesse texto. A primeira coisa, ele inicia dizendo: esteja prontos para servir. E você pode servir de todo jeito? Não. Você precisa estar pronto. Você precisa, querido, estar preparado, porque servir não é algo tão fácil, né? Não é. E também não se serve de todo jeito. Existem coisas que você precisa de habilidade para tal, né? Existem coisas que não, ok. Mas existem coisas que você precisa estar apto, que você precisa estar ter habilidade para isso. Imagine, né, uma pessoa que monta um restaurante e daí ela pega qualquer pessoa, né, para servir o seu cliente. Quantas vezes, né, você não já ouviu pessoas que estabanada, como a gente diz aqui no Nordeste, né? Ou seja, deixa as coisas quebrar, as coisas caem da sua mão. Imagine uma pessoa, né, servindo nesse restaurante. Que desastre não vai ser, não é? Mas para servir, estou dando como exemplo, para servir, querido, precisa estar pronto. E o Senhor nos convida, ele diz assim: esteja pronto para servir, porque não é fácil servir. E se você, querido, servir de todo jeito, muitas vezes nem vai andar, nem vai fluir, nem vai ser satisfatório para aquele que está recebendo, né, o seu serviço. Por isso, a primeira coisa que Deus nos ensina aqui nesse texto, e por isso que eu vim para o versículo 12, para que você possa dizer assim: mas eu sou desastrada, eu não sei, né? Querido, o Espírito Santo, ele te ensina, ele diz a você o que você deve falar, da maneira que você deve agir, porque o Espírito Santo é o melhor professor do mundo, de etiqueta, de fala, de tudo, ele nos ensina. Para que o Senhor observe que esse versículo vem antes do que Deus chama aos seus discípulos, né? E a mim e a você. Ele diz: esteja prontos para servir. Segunda coisa, terceira coisa, né? Primeira foi estar pronto, né? E segundo, servir. Porque a gente não pode servir de todo jeito, tem que estar pronto, tem que estar preparado. E o Espírito Santo nos ensina. E a terceira coisa que eu aprendo aqui com esse texto, é um Deus querido que mesmo você servindo, mesmo estando pronto para servir, mesmo você servindo, se doando para alguém, Deus, ele não tem a palavra para Deus, preocupação, mas Deus, ele tem o cuidado, sabe, de você também, né, conservar as suas candeias acesas, ou seja, sua vida nutrida, sua vida reforçada, sua vida diária de busca de intimidade com Deus. Eu confesso a vocês que eu tenho muita dificuldade, né, em ouvir pessoas, né, dizer: pastor, eu tenho um chamado para a palavra, pastor, eu tenho um chamado para isso, se oferecendo para alguns cargos, né? E eu, às vezes eu fico olhando e às vezes eu até pergunto, né, e não consigo compreender como muitas vezes homens de Deus, pessoas de Deus, até empurra de goela abaixo para manter, né, essas pessoas nos seus templos, lhe dá um cargo sem as pessoas estar prontos para servir.
né? E daí eu me lembro de uma certa pessoa que um certo pastor também, né, colocou num cargo, e ela veio pedir a mim, e ela disse assim, tem como a senhora me ensinar? Tem como a senhora dizer o que eu devo fazer? Né? Assim, tipo, eu lhe dou a lição, aí a senhora escreve, e daí eu explico. E eu fiquei olhando, e eu disse, meu Deus, talvez passou desapercebido, como várias vezes eu já li, né, a palavra de Deus, já meditei na palavra de Deus, e hoje o Espírito Santo falando ao meu coração, esteja pronto para servir. Querido, muitas vezes a gente até tem o desejo, a gente até quer, né, servir, mas não pode ser de todo jeito, há uma preparação. E daí alguém às vezes quer muito fazer algumas coisas, está engajado, está envolvido, e alguns pastores eu acho até sem sabedoria também, né, assim, me perdoe, mas querem botar de goela abaixo, querem, né, quando as pessoas ainda não estão nem preparadas para tal. E eu me lembro, querido, que uma das coisas que não foi em questão de se a pessoa tinha capacidade ou não, porque eu entendo que quando Deus chama, Ele capacita. Isso é inquestionável, pelo menos é um pensamento que eu tenho. Mas eu não consigo entender alguém que diz que tem um chamado para ministrar a palavra e não gosta de ler, não tem a sua devocional, não entende, diz que não tem paciência, né? Eu não leio não porque eu não consigo compreender, mas quer o título, mas quer, sabe, a posição. E por isso que Deus, quando começa esse versículo, ele diz, esteja pronto. Ele não diz assim, em algum dia, né, vai se preparando, mas ele diz, olha, observe que é tudo no presente, esteja pronto, entende? Ele não diz assim, vá se preparando, ou seja, algo para o futuro, mas ele diz assim, esteja no presente prontos. Querido, Deus, Ele deseja para mim e para você que eu e você tenham uma vida constante de busca, de aprendizagem, querido, porque Deus deseja usar eu e você para o louvor da glória dEle. Ele diz toda a criatura, né, reflete a glória de Deus, para que os homens vejam através da minha vida, da tua vida, a glória, as obras de Deus sendo reveladas em nós, querido. Mas sabe que muitas vezes alguém, né, afobado, alguém querendo aparecer, muitas vezes, querido, pega de todo jeito e a gente vê, nem anda, nem vai para frente, nem vai para trás, né, assim. E eu confesso que naquele momento, quando aquela pessoa me pediu ajuda, eu falei, eu posso te ajudar, não escrevendo, né, o que você deve falar na lição que foi proposta, dada a você, né, assim, mas eu posso te ajudar fazendo o seguinte, vamos devocionar juntos, vamos cultuar juntos, vamos estudar a palavra do Senhor juntos. Se você tem convicção que você tem esse chamado para a tua vida, como você vai ministrar algo que você não lê, algo que você não conhece? Porque olha, querido, eu entendo que orador tem muitos, há muitas formas e preparos de você saber se expressar, de você saber falar, mas a palavra de Deus não tem oratória, é unção. Se não tiver a unção de Deus, se não tiver o derramamento de Deus, você pode até se achar convocado, chamado, mas não é, porque não flui. Porque o Espírito Santo, ele te ensina, ele diz o que você tem que falar. É por intermédio do Espírito Santo que vai ter essa unção. E aí ele diz, esteja pronto para servir. Mas ele também deseja e demonstra o cuidado para com a minha vida, para com a sua. Mantenha, conserve, ou seja, mantenha as candeias acesas. Mantenha, sabe, a sua vida diária de busca, de chama acesa, de desejo de buscar a presença de Deus. Porque, querido, você não tem como
brilhar, você não tem como estar aceso se você não manter com a leitura diária, com uma vida de relacionamento íntimo com o Senhor. E essa manhã eu quero deixar isso para você, o que o Espírito Santo que a gente viu, né? Ele nos ensina o que falar. E eu dizendo, Senhor, me ajuda a transmitir aquilo que o Senhor traz para a minha vida, para a vida de muitos que estão tão desejosos, né? Até disponível, né? Para ouvir. E agora veio bem quentinho, né? É uma diferença em estar pronto e estar disponível. Muitas vezes a gente vai até dizer assim, fulano, se você precisar de alguma coisa, né, eu estou disponível. Mas eu lembro, né, que uma certa vez uma pessoa, né, assim, fez uma cesariana e era muito querida minha, né, assim, e eu lembro que ela precisou, né, tomar algumas medicações, né, no caso, injeção. E eu falei até assim para ela, ó, eu estou disponível a te ajudar no que for possível, né, assim, mas nessa área eu não tenho aptidão, eu posso até ajudar, né, assim, pegar os materiais e tal, tudo, mas não é da minha alçada, não é do meu jeito, né, assim, da minha profissão, né, fazer isso. Mas eu estou disponível a ajudar, eu posso pegar os materiais, né? E eu lembro que essa pessoa, quando me pediu oração, ela sabe quem é, né? Assim, e daí, o que foi que eu fiz? Eu não sou apta para fazer, né, curativo, tirar ponto, dar injeção. E daí, querido, eu estava disponível a ajudar o meu próximo. Né? E eu fui na casa dela, peguei, coloquei ela no meu carro, levei para casa de uma enfermeira, né, Ana Nery, né? Levei para lá e eu disse, ó, eu estou disponível para ajudar, para servir, mas eu não sei fazer. Né? Alguém, querido, que o Senhor diz assim, e para algumas áreas, claro que algumas pessoas têm uma área, um chamado mesmo, até né, no reino de Deus, um chamado específico, e aquele está dizendo, esteja pronto. Porque, olha, querido, se Deus te confiou uma responsabilidade, Ele deseja que eu e você esteja pronto, não fazer de todo jeito, porque disponível vai estar um monte de gente disponível, né? E quem está disponível não está pronto necessariamente. Por exemplo, eu estava disponível, mas não estava pronto, apta para fazer aquele curativo, mas e na minha vida tinha uma disponibilidade de poder ajudar alguém, mas eu reconhecia que eu não sou preparada para tal, ou seja, não sou Ana Nery, né? Não sou técnico em enfermagem, né? Para poder fazer aquele curativo. A minha profissão é outra, né? Então, assim, eu sou apta na profissão em que o Senhor me presenteou, né? Em dar. Mas, querido, muitas vezes eu e você, né? Assim, confunde essa disponibilidade, né? E eu estou disponível, e aí quer fazer e tal, tudinho. Claro que muitas vezes a gente, pastores, né? Dão oportunidade, sim, está certíssimo de dar, porque muitas vezes está lá, né? Eu conheço, né, uma pessoa que ela é muito tímida, né? Assim, e eu pude ver quando ela ministra, dá cada palavra, né, assim, mas às vezes alguém está lá guardado e Deus usa, né, a vida de alguém, né, assim, para despertar, para te trazer à tona, para você exercer aquilo que o Senhor te chamou. Mas para isso a gente precisa, querido, estar mantendo a nossa chama acesa, a nossa candeia acesa, mesmo pronto, apto para servir as outras pessoas, não servir de todo jeito. Existe uma preparação e é nessa manhã que Deus fala com você. Talvez você possa dizer assim, não tem nada a ver para mim. Tem sim. Talvez você até está disponível, ou seja, até deseja servir a Deus, buscar a Deus, mas nesta manhã Deus está dizendo para mim e para você, esteja pronto para me servir. Porque Deus não quer que você sirva de todo jeito a Ele.
né? Talvez você esteja só disponível. Eu gosto, né? Eu sei que eu tenho que servir a Deus. E às vezes quer servir de todo jeito. Nessa manhã, a palavra do dia para mim e para você, né? É como Deus tem me surpreendido. Às vezes eu estou ministrando algo e Deus vai para um lado, daqui a pouco vai para o outro. E às vezes eu fico sem entender. Parece que a ministração está indo para frente, para trás, que eu estou perdendo o rumo. Mas simplesmente porque às vezes Deus direciona aquela palavra para alguém. Muda e para outra pessoa, porque o Senhor sabe a tua necessidade. Nesse mesmo capítulo de Lucas, capítulo 12, você vai ver no versículo 7, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenha medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Ou seja, querido, um Deus que por mais que a ciência queira dizer, senta aí que eu vou contar cada um dos teus cabelos, mesmo assim vai encontrar erro, não vai ter tanta paciência para isso. Mas o Senhor, Ele sabe quantos cabelos eu e você tem, quantos caiu, quantos nasceram de novo, sabe? Porque Deus, Ele tem um controle de todas as coisas. Então, talvez para você esteja dizendo, ela falou, agora voltou de novo, não é assim. Porque Deus sabe o que eu e você precisa ouvir. Muitas vezes eu e você desejam, está até disponível porque gosta de louvor, porque gosta do ministério, porque gosta da pregação, porque gosta de estar junto com algumas pessoas cultuando a Deus, está disponível. Mas nessa manhã o Senhor está dizendo para mim e para você, esteja pronto para servir. Deus não deseja que eu e você o sirva de todo jeito, mas sirva, querido, com prontidão, sabe? Sirva o Senhor com o nosso melhor, não o resto, né? Porque tem gente que dá um resto, como se Deus quisesse o resto do teu dia, o resto do teu tempo. Não, querido, sabe? Às vezes você tem até a vontade de cultuar, de buscar, você só fica na vontade. Mas Deus, nessa manhã, Ele convida a mim e a você, esteja pronto para servir, né? Servir ao próximo, mas principalmente servir a Deus. E a Deus, principalmente, não se serve de todo jeito, há uma preparação. E se você está dizendo, mas eu não sei, no versículo 12, do capítulo 12, ele vai dizer que o Espírito Santo, ele nos ensina o que falar, ele nos ensina tudo, ele é o nosso melhor professor. Pergunta a ele, Espírito Santo, me ensina como eu devo te servir, porque eu quero te servir fazendo o melhor da minha vida. E eu quero, Senhor, ter também esse tempo, mesmo te servindo, eu quero manter a minha candeia, a minha vida no altar cheia, porque quantas vezes a gente vê pessoas, né, prega aqui, prega acolá, vai para ali, vai para acolá, né, assim, envolvido com tanta coisa, às vezes nem é pregação, envolvida, né, com algumas coisas da igreja e tal, tudinho. E aí você pergunta, você leu hoje a Bíblia? Você orou hoje? A pessoa não está muito corrido porque eu estou envolvido com a obra. Eu preciso, né, porque é para ajeitar o congresso, para isso e para aquilo. E Vitor, né, Deus também te chama a atenção, mesmo você servindo, não esquece de manter a tua candeia acesa. Não esquece de se abastecer, de se encher da presença de Deus, porque eu quero te dizer, você vai fluir muito mais, muito, muito, muito melhor, né? Porque o meu Deus e o teu Deus, né, verdadeiramente Ele deseja que eu e você o sirva, né, com o nosso melhor, não de todo jeito, mas Ele também, né, está atento para que eu e você mantenha, né, esse relacionamento, essa busca, essa candeia, essa chama acesa em nossa vida. Que Deus conceda a você um excelente dia. A todos que entrou, pessoas que eu não conheço, né, sejam muito bem-vindas, que chegaram agora, né, vai lá, assiste o início, né, vai estar no story, vai estar lá na palavra do dia, no canal Unidas no Senhor Oficial, né?
todo dia tem uma palavra da parte de Deus para a tua vida, né? Para você se alimentar. Que Deus assim abençoe a todas outras minhas amadas irmãs, que é do meu ministério, que simpatiza com o meu ministério, que tem sido bênção na minha vida, né? Ontem eu falei, hoje estou repetindo, Angélica também, pastora Cris, Bruninha, Camilinha, né? Que sempre, né? Envia para um monte de pessoas, né? Ivanilza aqui colocou ontem lá na pizzaria, né? Para as pessoas ouvir, né? A oportunidade de ouvir a palavra de Deus, e tem essa oportunidade. Que Deus assim abençoe a tua vida, conceda um excelente dia e envie essa palavra. Talvez alguém esteja precisando ouvir. Talvez você tenha dito, não me identifiquei, não foi para mim. Amém. Talvez não foi para você mesmo, mas foi para alguém que Deus vai usar a tua vida para dizer, oh, esteja pronto, né, para me servir. Não me serve de todo jeito, né, assim, e eu estou te convidando a você manter a sua chama acesa. É esse Deus que nessa manhã está falando com você. Um beijo no coração, tá certo? Fiquem na paz de Cristo Jesus. Um excelente dia.